Continua conosco para trazer a sua análise da situação e do cenário em Joinville agora. Então, Lucas, é um cenário, uma vitória avassaladora. 78% dos votos, mais de 78% dos votos válidos no maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Adriano Silva se credencia a voos maiores, a voos estaduais. Entra no mapa daqueles que vão ser cotados nos próximos 2 anos para concorrer a governador de Santa Catarina. E tem uma gestão muitíssimo bem avaliada, numa cidade em que a questão é uma cidade majoritariamente conservadora, que tem um eleitor muito forte do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso não entrou na campanha eleitoral. O PL tinha um candidato, Sargento Lima, ficou em segundo lugar, mas muito atrás, completamente fora da disputa. Uma disputa em que praticamente 1 a cada 8 eleitores que votaram voto válido escolheram Adriano Silva. E Adriano Silva, ele meio que como se ele tivesse tirado a briga da cidade. Aquele eleitor cansado da briga política, o Adriano Silva tem um perfil de quem tira o tom, baixa o tom da disputa política, tem a sua agenda, tem uma agenda liberal, uma agenda do Partido Novo, é a principal prefeitura do Partido Novo no país, continua sendo, e ele conseguiu manter essa marca, tem uma Câmara de Vereadores majoritariamente aliada também. Então, Adriano tem uma das principais vitórias políticas eleitorais de Santa Catarina. Um perfil moderado, né? E tanto que chegou a quase 80%. Em Florianópolis, vamos analisar o cenário aqui em Floripa, porque Topázio foi eleito com o maior número de votos de um candidato a prefeito na história da capital, né? Na história da capital. É o caso do Adriano também, em Joinville. Uma votação impressionante. Em primeiro turno, o Topázio conseguiu fazer mais votação do que candidatos que foram para o segundo turno. Ele não superou apenas 35 mil votos a mais do que o Jean Loureiro tinha feito na eleição de 2020, quando o Topázio era vice, e aí muita gente dizia, até brincadeira que o prefeito fez aqui no estúdio, de que diziam que ele não tinha voto, e ele nunca tinha liderado uma eleição, e ele liderou a eleição com maior percentual. Ele superou Angela Min, na época que foi reeleita em 2000, fez 55% dos votos, ele fez 58%, uma vitória maiúscula, uma vitória que demonstra o peso pessoal dele como candidato, e que ninguém mais vai poder dizer que o Topázio Neto não tem voto. Topázio e Adriano são muito semelhantes no jeito de conduzir o governo, mas com uma diferença fundamental. O governo Adriano começou do zero. Adriano se elegeu pelo Novo, um partido que nunca tinha disputado eleições em Joinville, e pôde fazer um secretariado da sua forma, conduzir a política da sua forma, desde o primeiro dia de mandato. Topázio Neto não. Topázio Neto herdou uma prefeitura quando o Jean Loureiro renunciou para concorrer a governador. Jean ficou em quarto lugar, e Topázio assumiu, mas ele assumiu uma máquina que já estava completa. Então ele fez as substituições aqui e ali, não deixou alguém voltar, etc. Foi tocando do seu jeito mais um governo que já tinha uma cara, e uma cara de uma liderança que era bastante popular à época. Agora é um novo governo, é um governo em que, primeiro, não terá os aliados de Jean Loureiro, fora aqueles que aderiram a Topázio e viraram aliados de Topázio. E segundo, tem um novo componente no ar, que é esse novo PL, esse PL com a cara do governador Jorginho Melo, que elegeu 5 vereadores na Câmara Municipal e que vai ter espaço nesse governo, um espaço condizente, é um sócio da vitória. Então, o PSD fez 5 vereadores, o PL também fez. Então, esse vai ser uma divisão, vai ser um governo que dá para dizer que o que tinha de Jean Loureiro agora fica com uma cara de Jorginho Melo nessa parceria PSD-PL na capital. Para a gente encerrar rapidamente, você citou a relação com a Câmara de Florianópolis, né? A quantidade de vereadores que foram eleitos nessa relação com a Prefeitura. Sim, são 15 vereadores dos 23 estavam na coligação de Topázio Neto. Só que a União Brasil, que formalmente apoiava Dário Berger, a candidatura de Dário Berger do PSDB, o partido de Jean Loureiro, a maior parte da chapa fez campanha para o Topázio. Então, os 2 eleitos do União Brasil, o vereador Dinho e o vereador Mamá, são vereadores da base também. Então ele parte com 17 vereadores em 23, uma Câmara que se renovou muito pouco. Dos 23 vereadores, apenas 8 não tinham mandato, mas que perdeu nomes que eram históricos. O vereador Dalmo Menezes, por exemplo, estava a 7 mandatos, está a 7 mandatos, não renovou o mandato, e que vai trazer uma oposição diferente. A esquerda aumentou cadeiras, o PSOL manteve as 3 vagas que tinha e o PT ganhou uma. Então são 5 vereadores de esquerda, eram 4, e nomes que tem muita força nas redes sociais, uma candidatura indígena, a candidata Ingrid, o Camazão, que é um nome bastante forte na rede social e que agora vai ter um mandato. Então, uma composição que vai ser desafiadora para o novo prefeito, mas sem muito susto.
talvez o volume da oposição seja mais alto, mas os votos da situação estão garantidos.